Olá, amigos da caminhada WCM, são 19 horas e aqui, entrando na nossa quarta edição do WCM Live. Para aqueles que estão primeira vez aí na nossa casa, nosso ambiente virtual de aprendizagem, aí a plataforma, meu nome é Vilmar Cidral e estou aqui à frente da Sustentare Escola de Negócios. Estávamos aí há poucos minutos, numa reunião, e eu fiquei simplesmente encantado com o empenho, a dedicação, o conhecimento dessa equipe que vai estar conduzindo aqui os trabalhos, né? Alegria aqui para sustentar e estar ancorando, desenvolvendo esse programa tão importante para a competitividade das empresas, né? Somos, sem sombra de dúvida, a primeira instituição que fomentou o WCM nesse formato presencial, on-learning ao vivo, seja ele também na modalidade pós-graduação ou aqueles que queiram somente a formação profissional. E à frente desse projeto, nós contamos com a curadoria educacional do professor Serafim Silva, o qual agradeço aí a garra, a dedicação, o empenho. Ele está à frente desse projeto já há mais de um ano. E antes de estar aqui, passando para o próximo bloco, também um agradecimento ao Henrique Amorim, ao Eduardo Valois e o Eric Yuso. Não sei se a minha pronúncia está correta, né? Mas a essas pessoas. E a você, a Alisson Rocha, né? Era para estarmos presencialmente aqui em Joinville, mas por conta da pandemia, esse ambiente rolou e se fortificou. E hoje, esse evento contando com pessoas da nossa querida região Nordeste, e conhecimento é bom quando ele é compartilhado, né? E olha que maravilha, né? Esse ambiente de aprendizagem. E dessa forma, eu quero estar, antes de estar passando a palavra para o professor Serafim Silva, nós preparamos aqui um pequeno material para que você possa estar em sintonia com todo esse projeto que nós estamos a desenvolver, né? Após o vídeo, o professor Serafim dará continuidade à apresentação aqui dos nossos nobres palestrantes e painelistas. Meu muito obrigado e desejo um ótimo encontro a todos nós. Ok, acho que a bola está comigo agora, né? Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Vamos falar de WCM, de manufatura enxuta, de lean manufacturing, de desperdício, de ganho, de perda, de aprendizado, de história de sucesso, de tropeços, né? Vamos trocar uma ideia aqui, vamos fazer aí hoje um caldeirão, né, de conhecimento para a gente aprender um com o outro e um fórum de discussão. Eu recomendo a vocês a usarem o chat aqui embaixo e ir colocando as perguntas que vocês têm, aquelas que vocês porventura já tenham, já vai colocando, porque depois nós vamos seguir uma ordem, né, para ler, fazer essas perguntas.
chamar vocês para responder oralmente, ou eu mesmo leio daqui e a gente vai respondendo. Possa ser que as perguntas surjam no decorrer das apresentações, ou a gente deixa para um bloco final, aí vai depender de como a gente vai desenrolar a conversa, ok? Deixa eu dividir com vocês um slide aqui. Um momentinho. Esse cara aqui. Ok. Eu acho que o Cidral... Oi. Opa. Opa. Impressionante, eu não estou conseguindo jogar ele no... Tá. Bom, como é que se dá esses eventos que nós realizamos na Escola Sustentária? Cada professor dos pilares, né, do nosso curso de pós-graduação, eles têm aí a iniciativa de trazer colegas, trazer pessoas que conhecem do assunto para nós fazermos aí sharing, nós compartilharmos conhecimento. Em média, isso acontece uma vez por mês, a cada mês e meio, a gente faz um evento desse. Então, dessa vez, é o professor Alice, que é o nosso professor aqui do curso, que leciona a nossa disciplina do pilar de quality, né? De controle de qualidade dentro da estrutura do WCM. E aí ele está trazendo esses 3 convidados, que é o Eduardo Valoz, da Brose, o Eric Uzzi, da Bateria Moras, e o Henrique Amorim, da FCA, da JIP. Né? O Alisson também, que é o nosso professor de qualidade, é da JIP. E eu queria agora passar a palavra para o Alisson, para ele dar uma boa noite aí para o pessoal, antes de cada um dos nossos 3 convidados aí da nossa mesa fazerem as suas apresentações. Ok? Alisson? Boa noite, pessoal. Então, como o Serafim já me apresentou aí, eu me chamo Alisson Rocha, entrei esse ano aí, sou recente no time da Sustentária, sou responsável pela disciplina do Pilar de Qualidade e também tenho outras disciplinas de pós-graduação com a Sustentária. E queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer por vocês terem vindo trocar essa ideia conosco. Então, a gente trouxe um conteúdo muito bacana, que vai ser... A intenção é que agregue muito para vocês. Agradecer também nossos 3 convidados aí, que são 3 colegas meus, o Eduardo, o Henrique e o Eric. Agradecer pela disponibilidade. São 3 monstros, vocês vão ver. Tem muita experiência, muita coisa boa para contar. E agradecer também ao professor Serafim, ao Vilmar, por estar abrindo esse espaço para a gente aqui do Nordeste, para vocês verem que o nordestino tem muita coisa para mostrar de boa também, muita coisa para ensinar. Então vai ser uma noite muito bacana, espero que todo mundo aproveite. Ok. Henrique, boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui, a convite aí de vocês, da Sustentária, do Alisson. Assim, acho que realmente a gente vai tentar contribuir um pouco aí com o conhecimento que a gente tem, com o conhecimento que a gente vivencia no dia a dia, né? Então, acho que é uma satisfação compartilhar o que a gente sabe. Então, espero que vocês fiquem até o final e curtam, interajam, perguntem, fiquem à vontade, que aí realmente é uma mesa redonda, é um bate-bola assim, bem interessante, tranquilo? Legal. Eric? Boa noite, pessoal. Boa noite, Serafim, Cidral, Alisson. Pessoal, é um prazer enorme. Boa noite para vocês aqui de Belo Jardim, né, no Agreste Pernambucano. Né, e prazer enorme estar com vocês. Muito feliz de estar aqui nessa mesa redonda para a gente fazer esse bate-papo, certo? Muito feliz, muito grato. E, né, como o Henrique falou muito bem, né, curtam aí junto com a gente esse momento. Vai ser bem interessante esse bate-papo, essa troca de experiência nossa aí. Boa noite a todos. Muito obrigado. Legal. Eduardo, boa noite. Boa noite, Serafim, boa noite, Alisson. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês, essa mesa redonda
Com certeza vai ser uma noite bastante produtiva para a gente. Boa noite a todos que nos acompanham agora. Realmente muito satisfatório estar aqui presente com esse tema aí de pequenas, médias e grandes empresas, né? A aplicação WCM. Então, assim, eu já pude vivenciar exatamente isso, pequenas, médias e grandes empresas, com a implementação do WCM. Vamos trazer muita coisa bacana para todo mundo que está aí, desmistificar um pouco de alguns conceitos e facilitar a vida de todo mundo, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo da gente aqui, para trazer resultado para as empresas com a simplificação dos métodos. Muito legal, Eduardo. Eu já vi aqui, dei uma corrida aqui no pessoal que está chegando, né? Os nossos professores estão aí, tem alguns outros colegas. Não vou citar nome de ninguém aqui para não ser injusto e esquecer de alguém, mas já vi bastante gente que eu conheço, né? Muito legal. Bom, seguinte. WCM é só para empresa grande ou empresa pequena também, né? Pode implementar WCM? Como é que é esse paradigma? A gente só ouve falar WCM de Fiat, WCM de Whirlpool, de Unilever, né? Como é que a gente bicho aí, né? Como é que a gente compartilha isso, né? E se eu sou uma empresa pequena, como é que eu implemento um WCM de forma legal? Tá? Quem quer começar falando sobre isso? Quem quer começar mostrando alguma coisa? Serafim, deixa eu fazer o seguinte, vamos começar quebrando o gelo. Vamos. Deixa eu compartilhar um materialzinho aqui, um slidezinho para a gente começar a quebrar o gelo, dar uma mudada aí Legal. um pouco na forma de ver as coisas, e aí a gente emenda aí com o resto das discussões da gente, tá bom? Tá legal. Tá. E sempre lembrando, pessoal, não esquece do chat, fazer pergunta, levantando perguntas, tá? Porque é isso que vai ajudar a gente a conduzir o evento, ok? Vocês estão vendo aí já a apresentação? Sim. Então, velho. Sim. Olha lá. Deixa eu passar um slide, que é isso aqui que eu quero mostrar, é isso aqui. A ideia, gente, para a gente começar essa conversa aí, provocar, né, e aí já lançar uma provocação aqui para a gente na mesa, para todo mundo que está assistindo a gente perder um pouco do medo do WCM, perder um pouco daquela casa grande, cheia de pilares que assusta quem acha que tipo, só gigantes conseguem mexer com o WCM. WCM não é fácil, né? E aí eu posso abrir já com essa, antes de mostrar qualquer coisa, está branquinho aí do slide, assim, WCM não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é descomplicado, que é aquela coisinha linda, maravilhosa, não estou dizendo isso. Dá muito trabalho sim, mas é uma coisa fantástica de se trabalhar. Tá? E para a gente perder um pouco do medo, a gente precisaria olhar de uma forma um pouco diferente, sabe, gente? Então, a gente traz um núcleo estratégico do WCM, e a gente chama do Triângulo Dourado, onde a gente tem, né, FI, né, CD e PD, né? Você está falando aí da sua caixa de ferramentas de metodologia, das suas pessoas e da forma como você enxerga a sua empresa. Eu não vou nem falar de perda especificamente, mas CD tem uma vocação muito mais bonita de permitir que você enxergue a sua empresa de verdade, como é que ela funciona, né? Então, você para de olhar aquela casa cheia de pilares e começa olhando esses três primeiro, o núcleo estratégico, o seu triângulo dourado, aquela coisa, né, mais específica, mais direcionada que a gente fala no WCM, né? Eu faria uma analogia aí bem interessante entre o triângulo dourado, né? Que, na verdade, se você for ressaltar ali cost deployment sendo uma bússola, né? Eu não diria nem uma bússola, eu diria talvez um farol, porque ele mostra o caminho e junto com o FI, que está trazendo as ferramentas, né? Ele mostra o caminho e clareia o caminho, né, para ser conduzido para alcançar um objetivo, né? Que seria os targets, né? É o núcleo estratégico, né, cara? Você não pode... É a grande contribuição que a gente vai trazer, né? Falando hoje sobre o WCM, você olhar forte para esses caras aí. Não estou dizendo aqui, e aí, emendando aqui, não estou dizendo que, por exemplo, os temas essenciais não sejam importantes, pelo amor de Deus. Falar de qualidade, cuidar do seu cliente, você falar da segurança, né? E bem-estar. E aí você tem o PD, que ali dá conhecimento, né? Para que você percorra aquele caminho mais seguro, ou seja, saiba onde está pisando. Então, você vê que realmente esse triângulo aí que você formou aí no meio forma uma estrutura boa, entendeu? Dos pilares, né? É uma forma diferente. Você não olha aquilo tudo de uma vez só, aquela casinha toda, né,
imponente, mas é até um pouco distante da vida, né? Para olhar para uma coisa mais simples. Então, você tem aqui o núcleo estratégico, né? Esse triângulo dourado, toda a força de ter pessoas, método e a direção a ser atacada, né? Você tem os temas essenciais que não deixam você esquecer de coisas importantíssimas também, não deixa você pender, né? E aí é perigoso você não pender só para, por exemplo, só para falar de grana, só para falar do retorno financeiro, né? Essa galera dos temas essenciais não deixa você fugir disso. Você tem uma turma que fala da rotina, né? E aí tem um embasamento forte, acho que fica para outro fórum, mas aí tem um embasamento forte, a base de TPM, tudo que já foi aprendido com, né, nessa caminhada toda de falar de manutenção autônoma, planejada, a própria logística, né, no dia a dia. E tem um pessoal que te mostra consolidação e futuro, né? Então, você vê, gente, a gente para de olhar para aquela casa cheia de pilares e rígida para olhar para uma coisa mais orgânica, né? O gerenciamento antecipado de produtos e de equipamentos, né? Ele finaliza consolidando com essas informações. Estou colocando futuro, gente, porque você imagina, esses dois caras aí eles vão beber de todas as informações que saírem dos outros pilares, claro, e vão mostrar para você a sua consolidação e a sua possibilidade de futuro, né? Então, eu acho que para começar e provocar um pouquinho, né, a gente começar a falar dessa estrutura, e aí, obviamente, eu não tenho como deixar de reforçar, o Henrique já cantou a bola, né, fantasticamente. Gente, sem o triângulo dourado, você não faz WCM. É a primeira coisa que eu digo para vocês. Tá? Porque elas são as forças que conduzem, na verdade, os outros pilares, né? Senão você está fazendo qualquer outra coisa, menos WCM. Né? Não estou dizendo que não é demérito você não fazer WCM, pelo amor de Deus, a gente está defendendo aqui também que WCM é a melhor coisa do mundo, é a única coisa a ser feita no universo. Mas se você quiser fazer WCM, pequena, média ou grande empresa, olha para esse núcleo estratégico aí e vê o que ele vai mostrar dessas outras caixinhas para você trabalhar, por exemplo. Né? E se você for priorizar, né? Eu acho que tem uma coisa bem legal também que vale a pena trazer para o pessoal que está nos assistindo, que é o seguinte, né? A gente quem é de FI, né, do pilar de melhoria focada, está muito acostumado com metodologia. Isso aí de praxe já é a vida da gente. Mas o pessoal de CD, que é basicamente o pessoal de finanças, e o pessoal de PD, que é o RH tradicional, eles começam a viver um mundo completamente diferente. Então a gente começa a verificar realmente uma imersão muito maior do RH tradicional e do pessoal de finance dentro do Geba. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com o WCM, foi a primeira vez que eu comecei a visualizar realmente um RH diferente, onde as pessoas, os HRBPs, eles começavam a tirar a bunda da cadeira, iam para o Geba, começar a entender o problema, o que é um erro humano, o que é que aconteceu, vamos lá tentar ajudar junto, o pessoal de qualidade com o pessoal de WO, a mesma coisa com o pessoal de finanças, né? Que estavam sempre ali na cadeira, no Excelzinho, vendo números, vendo estatísticas, mas, de fato, eles não entendiam onde é que as perdas aconteciam, né? E a partir do momento em que eles começaram a visualizar que existia um processo fabril ali dentro e que aquilo se remetia nos valores que eles compilavam para a alta diretoria, eles começaram a realmente trazer essa sinergia junto com a manufatura para que, como o Henrique falou, né, dê essa clareza, esse norte, essa luz, para que a gente tenha um bom gerenciamento de projetos, que, sem querer dar spoiler, a gente vai falar um pouco mais na frente aí, né? O engraçado é que antes de entrar com o WCM em 2013, eu trabalhei com TPM, de Manufacturing e tal. Normal, na vida do cara de melhoria contínua, né? E era bem comum, por exemplo, o Henrique, meu lá da empresa, ser um cara que não conhecia nada do meu trabalho. E aí eu chegava com um monte de projeto para ele e falava, Henrique, valida aí o saving do meu projeto. Aí o Henrique olhava assim, que projeto? O que você está fazendo, cara? Porque você estava trabalhando na área industrial lá escondido, fazendo... E aí, para quem não sabe, o Henrique é especialista em finanças na Jeep e tal, né? E aí, tipo, um cara que fazia isso fora do ambiente do WCM, né, Henrique, era o cara que de repente chegava, e às vezes ele até via nos números, né, Eduardo? Ele via no número aqui, ué, como é que tá melhorando? O que estão fazendo lá na industrial que estão melhorando as coisas, cara? Né? E eu chegava lá depois com um formuláriozinho para validar, ele, tá, me explica esse negócio aqui que você botou aqui nessa folha aqui, eu quero saber o que você fez. Né? E essa mudança do WCM de cara já pegar todo mundo, abraçar e botar para dentro do
do processo é fantástico, cara. Esse triângulo dourado aí Não, concordo. realmente Pô, estratégico Eduardo, você demais. falou muito bem, cara. O time financeiro, dentro da área financeira, existe a controladoria, que é exatamente onde você traduz o que acontece na planta para valores econômicos. A controladoria é um pouco mais próxima da manufatura. Mas, comumente, você entra em várias áreas de controladoria e você vê esse um pouco um afastamento, entendeu? Um mundo realmente financeiro, né? E aí, onde tem maiores gastos e maiores oportunidades, que é a manufatura, fica um pouco sem aquela assistência financeira, entendeu? Uma empresa comum. E aí, assim, eu já tive a oportunidade de atuar na área de controladoria em outras empresas, e aí, talvez o diferencial é exatamente isso, o envolvimento da área financeira, e nesse caso também o PD do RH, envolvendo com manufatura, porque ali a manufatura é onde tem as grandes oportunidades e os grandes riscos também, né? Então, essa integração é o que dá força ao WCM, entendeu? E a método que promove isso, né? Mas, Pessoal, a gente tá deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, que está dentro aí do que vocês já estão discutindo, mas uma pergunta que veio aqui no chat já, da Rita. Ela está perguntando se empresas pequenas precisam implementar todos esses pilares que você está mostrando aí, ou pode-se definir alguns pilares para implementação. Então, vocês aí têm experiências com diversos tamanhos de empresa. O Eric trabalha aí dentro da Moura com unidades muito pequenas até muito grandes. Tem o Eduardo que trabalha, apesar de ser uma empresa muito grande, que é a Brose, mas uma unidade com poucos funcionários, né? E o Henrique, que trabalha junto comigo, e aí a gente está no extremo, com 5.000 funcionários, uma empresa gigantesca. Então, como é que vocês enxergam essa diferença? Eu estou numa empresa pequena, eu preciso implementar tudo isso, 10 pilares técnicos, 10 gerenciais, como é que isso funciona? Não sei se, eu posso falar um pouquinho. Para o Eduardo vai ser difícil falar, porque ele está dentro da estrutura da Jeep. Então, ele vai falar de uma visão onde ele tem a FCA como demandante do projeto como um todo do WCM. Certo? Então, ele vai ter uma visão. A minha visão é um pouco diferente. A gente aqui na Moura, a gente está um pouco mais afastado desse processo. O que a gente tomou consciência é que não adianta querer pegar o padrão normal e empurrar a goela abaixo. Você tem uma planta com 150 pessoas, com 10, 15, 20 white collar, né? Pessoas ali, né? Aquela galera que vai tocar o seu WCM fora da operação. Você não vai conseguir enfiar esses pilares todos de goela abaixo. Né? A validade de ter essa visão orgânica aqui é que, no nosso caso, a gente, de acordo com a planta, de acordo com a necessidade da planta, obviamente o triângulo dourado ele é intocável, certo? Os pilares foram sendo lançados de acordo com a necessidade inicial da planta, com aquilo que estava batendo mais forte na planta naquele momento. Né? Então, no caso, 2 plantas da gente aqui está acontecendo esse processo. Eles não lançaram todos os pilares ao mesmo tempo, porque a gente foi direcionando para aquilo que o nosso triângulo dourado ali, com muita força de CD, está chamando mais forte. Né? Um outro requisito que a gente colocou, por exemplo, o safety não tem discussão, ele tinha que entrar desde o começo. Né? Então, tem algumas coisas assim que a gente foi tomando estrategicamente, analisando o crescimento a expansão do WCM. Não é só dentro de um pilar sistêmico, por exemplo, de AM, que eu estou falando de modelo em expansão. Não estou falando disso, estou falando da expansão do próprio WCM. Né? Então, no nosso caso aqui, foi bem interessante para a gente ter essa visão estratégica e colocar isso, né, no encaixe melhor entre negócio e WCM. Foi muito interessante. Mas não tinha como colocar todo ao mesmo tempo, sem chance. E complementando, Eric, eu também penso bastante similar a você. A gente tem uma realidade específica com relação à FCA, né? Mas, assim, falando na prática, né? Como é que acontece? Eu acho que existem alguns pilares que não tem discussão. Como você falou, por exemplo, segurança, não há discussões para segurança e qualidade, por exempo. Né? A gente está falando das nossas vidas, a vida dos operadores e das pessoas que trabalham na planta, e a gente está falando do nosso cliente. A gente precisa superar expectativas cada vez mais num mundo competitivo como esse de hoje.
Sendo que existe, por exemplo, a estrutura do WCM Lite, que foi muito usada também pela própria FCA com os fornecedores, né? Eles tiram alguns pilares específicos e não utilizam. Mas, esquecendo um pouco de lado isso aí do WCM Lite, eu quero dar um pouco da minha visão, do que eu já vivi até o momento. Eu penso muito do seguinte, você falou, trouxe muito bem essa parte do núcleo estratégico, né? O Golden Triangle, o triângulo dourado. É o CD, o PD e FI. Para mim, isso aí é primordial. Por quê? A gente entende quais são as perdas, a gente entende quais são os métodos para atacar essas perdas, quais são as pessoas. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais na frente. E aí vem, né? Beleza. A partir do momento que eu sei quais são as perdas da minha fábrica, eu vou entender quais serão os pilares mais demandados para que eu trabalhe dentro do meu processo manufatureiro. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma fábrica que é 90% labor intensive, ou seja, 90% de atividades muito manuais, cara, eu não posso deixar de mão o pilar de WO, que é um pilar de organização do posto de trabalho, que fala muito de tempos e métodos, e o pilar de logística, que é um pilar que trabalha fortemente com abastecimento material e redução de material handling. Então, assim, para mim é muito mais a gente entender a realidade da planta com a sinergia do PD, do CD e FI, com alguns temas essenciais que você trouxe, por exemplo, segurança e qualidade, e a partir daí a gente direcionar quais são os pilares e em que sequência lógica a gente vai começar a implementar. Então, por exemplo, se eu estou falando que é uma planta que não tem uma estrutura de receber novos projetos, será que faz sentido eu entrar com um EM e um EPM logo de início? Talvez não faça nenhum menor sentido. Então, vejo muito nessa visão aí. Direcionar a gente fala de direcionamento desde das 7 ferramentas da WCM, né, cara? Você abre falando sobre Exatamente. Isso, né? Direcionamento é tudo, velho. Ô, Eduardo, tem uma ferramenta em Cost Deployment que é ICE, né? Impacto, custo, easy, facilidade. Se você pegar, realmente, como você falou, dependendo da estrutura da planta, e aí você identificar qual o pilar que você consegue ter um maior impacto, no caso, um benefício maior, né? Ter uma relevância maior, no caso, você falou aí, uma empresa com maior, que seja mais relevante, um custo logístico, então o pilar logístico é a prioridade. Ela vai ter um impacto significativo naquela rotina ali, com ferramentas fortes do WCM. Naturalmente, você tem que comparar, avaliar os custos de implementação e o outro ponto é a facilidade de implementação. Então, na hora que você pega esses três e você consegue identificar quais são os pilares prioritários, você consegue conduzir a implementação. De repente, você vai ver que os 10 não são importantes para ser implementado naquele momento. Mas um ou dois, ele vai ter um impacto significativo que vai ser... vai trazer um resultado significativo para a empresa naquele período, entendeu? Então, e aí estuda-se ampliar, expandir, enfim. Mas eu acho que é nessa linha de pensamento que você falou, né? Ô, Henrique, deixa eu aproveitar que você está aí com a palavra. Chegou outra pergunta muito boa aqui. Foi, velho. Que você é a melhor pessoa para responder. E aproveita aí, se você já tiver Serafim tá mudo. Tá, Alisson, agora eu tô falando, né? Antes acho que a pergunta do Wagner, né? Não é isso? Eu queria sugerir o seguinte: esse miolo aqui, né, que o Eric apresenta aqui, CD, PD e FI, né? Essas três siglas, né? Eu acho que a pergunta do Wagner está muito direcionada ali a essas três coisas, para esse CD que ele está perguntando ali. Mas eu queria ver se vocês têm alguma coisa para dividir com a gente. CD, ou trazer alguma coisa de CD para a gente. Talvez o Henrique falar alguma coisa, né? Acho que eu posso entrar aqui um pouco no detalhe do Cost Deployment. E aí acho que é um ponto importante a gente destacar. Isso. E aí, na sequência, a gente faz a pergunta do Wagner, que eu acho que vai fazer mais sentido. Né? Perfeito. Você quer projetar alguma coisa aqui, Henrique? Sim, sim. Deixa eu tirar esse print legal seu aí. Já soltei a tela aí. Todos estão vendo minha tela aí, né? Sim. Sim. Perfeito, perfeito. Então, o principal segredo do WCM hoje, quando foi implementado, na verdade, ele foi eu diria que foi um pioneiro
ao trazer conceitos novos e poder se destacar dos outros métodos que vinham sendo implementados, que reunia várias ferramentas também, né? Então, acho que um dos grandes segredos que deu sucesso ao WCM, que evidenciou, que fez ele realmente ressaltar os olhos de várias empresas hoje, grandes, que já estão implementadas ou que estão pequenas e médias que querem implementar, eu diria que foi a tradução de todas as ineficiências da fábrica em apenas um indicador. Esse indicador, naturalmente, é a matriz C, onde ele consegue, através de todas as ferramentas que ele tem, mapear a ineficiência de processos produtivos ou do principal produto ou serviço da empresa, tá? Traduzir isso em valor monetário, seja isso ineficiência logística, energia, manutenção, mão de obra, e transformar isso em valor econômico. Por que isso é um grande segredo de sucesso? Porque, na verdade, todos os outros métodos, a gente fala sempre de indicadores específicos da área, né? Você vê o WO tem homem-hora, tem vários outros métodos, tempo-ciclo, perdas em horas. Isso é uma interpretação, eu diria que um pouco difícil para o operador, porque o WCM ele vai até o chão de fábrica e tenta resgatar ideias do operador, porque ele vive lá o dia a dia, né? Então, ele precisa conhecer quais são as ineficiências da área dele e aí sim ele contribuir. No momento que você apresenta um OE para o operador, talvez ele não tenha consciência do que é aquilo. Para um líder, para talvez um líder supervisor ali que não tem um conhecimento tão técnico, entendeu? E aí ele não tem como contribuir. Mas no momento que você consegue convergir isso em valor econômico, você vê o impacto. Você vê assim, ó, no momento que se você não fizer redução ou não atuar nesse momento, suas ineficiências vão se manter como está aqui na matriz C. Então, você evidencia aquele ponto, entendeu? Então, acho que esse foi o grande virada, eu diria, entendeu? Entre todos os outros métodos e o WCM. Aí aqui eu tento traduzir um exemplo de que empresas hoje têm o hábito de fazer o monitoramento do consumo. Você tem lá o megawatts por carro, metros cúbicos por carro, metros cúbicos por metro quadrado, eu trabalhei em revestimento cerâmico, enfim. Então, muitas empresas têm o hábito de avaliar o consumo total e gerar KPI, né? E isso acontece, é comum, é tradicional, isso faz parte da cultura. Sendo que o WCM ele faz o seguinte, ele destaca o que seria ineficiência do processo e ali sim ele desdobra em local, em macrocausa raiz, e aí faz com que você seja direcionado por aquela ineficiência e diga assim, ó, essa ineficiência que precisa ser atacada. Então, esquece o consumo total, pega só o que é ineficiência, traduz isso em valor econômico e aí ataca com projetos, com melhorias, que seja. O Henrique, aquela hora que a gente estava falando lá do Triângulo Dourado, né, você e o Eduardo entraram exatamente assim, olha que interessante, né, e a pergunta da Rita também, Serafim. O que a gente estava falando sobre direcionar corretamente, né, você deixa de falar do achismo, de você estar falando do consumo, eu acho que, por exemplo, minhas perdas estão muito em cima, minhas ineficiências estão muito em cima do meu processo logístico, um exemplo, né, e você vai ver aí quando você começa a focar realmente na ineficiência, por exemplo, você vai ver que são as quebras em equipamentos ou um outro tipo de processo. Então você vê, né, se você tem pelo menos esse triângulo dourado bem estruturado, né, até na hora de você escolher isso, esse foi o processo que a gente usou aqui também, né? Você vai direcionar em cima das tuas ineficiências e vai trabalhar com mais tranquilidade. Se você olha para o teu consumo total, se você olha para todo o seu aí, você vai achar que você precisa trabalhar em tudo. Né? E aí você fica louco porque você não tem braço, você não tem esforço bastante, não vai ter investimento bastante para isso e vai ficar louco. Então, olha a simplicidade e a beleza desse gráfico, né, que o Henrique está trazendo para a gente. Né? Quando você olha, por exemplo, na ineficiência do processo, você vai ver exatamente o que você precisa trabalhar. Cara. Então, aí, Rita, a gente vai para cima do que a gente precisa
ser trabalhado de verdade naquele momento, até outro problema ficar maior, né, para perturbar a gente. Exatamente. Pode falar, acrescentando só um ponto aí, Henrique e Eric, uma coisa muito legal que você falou agora, e que a gente vê presencialmente realmente no dia a dia, né? As pessoas, cada vez mais, elas falam que não tem tempo para fazer as atividades, já tem muitas atividades rotineiras e ainda tem os projetos para fazer e tudo mais, né? E aí que eu acho que vem a beleza do WCM, porque ela fala assim, tá bom, a gente não precisa fazer 1000 projetos. Enfim, tem várias lógicas, na verdade, por trás, que eu não vou entrar agora no detalhe, de quantos projetos uma fábrica tem que ter por ano, que vem da matriz e tudo mais, a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas assim, então vamos fazer, não sei, esse pacote de 20 projetos é o pacote que a gente precisa fazer no ano para a gente garantir nosso save anual. Então, assim, beleza, agora que a gente sabe as prioridades, a gente não vai ficar mais atacando, pegando uma bazuca para atacar uma mosquinha, né? Então, a gente realmente vai ter um direcionamento bem feito, junto em sinergia com o Golden Triangle, feito pelo pilar do CD, e ele vai dizer para a gente, olha, atacando aqui essa caixa de 20 projetos, a gente vai ter resultados. Então, a gente não precisa ficar desprendendo homem hora, mão de obra, homem assim, de vários projetos, em vários locais diferentes, várias perdas que, no final das contas, não vão trazer o resultado que a gente espera. E o Henrique sabe muito bem disso, né? Exatamente. Então, Eduardo, eu concordo com você, cara. Eu trouxe aqui, por exemplo, exatamente isso, o principal KPI de Cost Deployment. Eu diria, talvez, o principal KPI de WCM, porque o WCM realmente é focado em mapeamento da ineficiência, e aí o Cost Deployment, mais do que nunca, preconiza isso, né? O desdobramento de custo. Então, quando ele fala de desdobramento de custo, é exatamente o custo da ineficiência, entendeu? Então, você está focado, ao invés de você estar focado aí no azulzinho, você está focado só no vermelho, que realmente é o teu ponto ineficiente, né? Aqui é só um exemplo hipotético, né, de uma parada, de um consumo desnecessário, uma parada programada. Tudo isso, pessoal, é transformado em valor monetário, entendeu? Tudo isso é transformado em reais. E aí tem, nessa pergunta, né? Afinal, qual o benefício do pilar Cost Deployment, desdobramento de custo, né? A gente sabe que a gente não tem todo o tempo do mundo para poder atacar todas as ineficiências da fábrica. Por isso que a principal benefício do pilar Cost Deployment é a priorização. Ele consegue direcionar, como eu falei lá no início, né? Ou talvez o Cost Deployment seja só a bússola, mas seja o farol junto com o FI, né? Porque o farol, porque ele está apontando e ele consegue clarear o caminho para poder alcançar aquele objetivo, né? Seja reduzir custo ou aumentar a produtividade, por exemplo. Então, acho que esse é o grande benefício do pilar Cost Deployment dentro do WCM, a priorização, entendeu? Legal. Alisson, qual era a pergunta do Wagner, por favor? Isso. Deixa eu só voltar aqui. A pergunta agora é para fechar com chave de ouro aí o que você está falando, Henrique. Qual é o segredo para ter uma coleta de dados eficiente para que o CD consiga realmente direcionar de forma correta as perdas? Você está falando aí muito bonito, né? Vamos transformar energia, parada, tudo isso em dinheiro. Mas como é que a gente faz isso na prática? Como é a melhor forma de ter essa coleta de dados? Cara, eu ia mostrar outro slide aqui. Coleta de dados é a essência do pilar Cost Deployment, cara. É a essência. Se você está numa empresa que ela não tem uma boa base de dados dos seus processos, você vai, com muita dificuldade, identificar suas ineficiências. Então, tudo vai partir do mapeamento que você tem da sua linha de produção, do seu processo produtivo. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma área de logística que tem mapeado quantos quilômetros um equipamento de empilhadeira percorre em um trajeto para levar um determinado material, você vê um nível de detalhe que é necessário entrar para poder obter uma coleta de dados adequada. Então, naturalmente, isso aí não é o time de Cost Deployment que vai ter isso. O time logístico vai dar suporte e ele tem que trazer os dados, entendeu? Então, nesse exemplo que eu dei aí de um percurso, de um trajeto percorrido por uma empilhadeira, o time logístico te entrega aquilo e, naturalmente, depois ele vai dizer qual é o caminho percorrido e ele pode desenhar qual o caminho
desejável, ou o caminho objetivo, né? Que a gente tem dentro de finanças, a gente tem um custo objetivo, custo-alvo, né? Então, qual seria o percurso objetivo? Então, às vezes, você percorre uma empilhadeira tem percurso de 2 quilômetros e, na verdade, ela poderia estar percorrendo 1,5 km e por alguma limitação técnica ou de percurso mesmo, não consegue ir para 1,5 km. Nesse delta, você já entende que é a ineficiência, a sua perda, entendeu? O caminho melhor seria 1,5, enquanto hoje você está andando a 2 km naquela empilhadeira. Então, esse é um exemplo de um pilar. Imagine que você vai ter também das quebras, dos defeitos de qualidade, e aí, naturalmente, você vai identificar, aí passa aí todos os steps, né, de cost effectiveness, identificar o que é perda causal e perda resultante, de repente uma quebra que foi que você tem a informação que aconteceu na linha X de 10 minutos, mas ela parou 40 pessoas. Então, toda aquela pessoa, aquele custo das pessoas, ela vai ter que ser somada à perda, né? Então, isso naturalmente, o time de pilar, o pilar de PM de manutenção vai precisar ter essa base de dados, esse suporte, seja ele em sistema, seja ele em formulários, enfim, eu acho que você tem que trabalhar com o que tem. Hoje, algumas empresas maiores, como a FCA, por exemplo, tem vários sistemas que dão suporte, mas empresas menores que eu já atuei, não tinha WCM, tá? Mas tinha um monitoramento em planilhas, em Google Sheets. Papel e lápis. Papel e lápis, né, Henrique? Bicho, essa pergunta é tão importante do Fagner que qualquer sistema que você quiser rodar na tua empresa, bicho. Eu tô falando do WCM, não. Tá falando se você quiser fazer um Lean Manufacturing, um TPM, se você quiser gerir tua empresa de custos, informação é tudo, cara. Se você não tem informação, você tá louco. Às vezes a gente fala muito de não ter um direcionamento estratégico, né? E aí, não, a empresa tem que ter um norte para onde ir. Bicho, não adianta nada ter um norte se você não sabe onde você está agora. Você tem um objetivo e está vendado tentando achar a linha de chegada. Né? Então, é importantíssimo, Fagner, a coleta de dados eficiente é importantíssimo. O segredo, bicho, é você entender o que você precisa fazer e como é que funcionam as coisas para você. Certo? Eu já vi funcionar com papel e lápis, eu já vi funcionar com computador, eu já vi funcionar com coletor de leitor de código de barras e de QR Code, eu já vi funcionar de todo quanto é jeito. O negócio é você entender onde é que você está e fazer as pessoas entenderem o quanto perda é importante. Cara. Exato. Se as pessoas não entenderem que a perda é importante, não adianta nada. Não adianta nada disso que a gente está falando aqui. E, Eric, só adicionando aí ao seu comentário também, essa questão de informação, né, que quando a gente começa a implementar o pilar do CD, ou indiretamente, não precisa nem falar formalmente, né, estamos implementando o pilar do CD, mas quando você realmente começa a entender e identificar as perdas da fábrica, você começa a ter uma vasta quantidade de informações, né? E aí eu jogo até um assim, que para mim, só a informação não é poder. Para mim, o verdadeiro poder ele acontece quando a gente tem uma capacidade analítica e conhecimento aliados a uma liderança que faça acontecer. Então, por que eu falo isso, né? Porque, assim, muitas vezes a gente acha que tendo informações a gente vai ter o poder de estar crescendo a fábrica de uma maneira geral. Uhum. Mas só a informação não é suficiente. A gente precisa ter essa capacidade analítica para tomar as decisões de acordo com a necessidade no tempo certo, né? Da maneira certa. Então, aliados, claro, sempre a liderança. Isso aí quem costuma falar também eu não sei se o pessoal que está participando, o professor Falcone, ele é da maior consultoria de gestão aí do Brasil. Eu sou um grande também entusiasta dele. Vale a pena conhecer também. Sim. Não, concordo, Eduardo. Realmente, empresas, até empresa menor, de poder ter um receio de compartilhar informações. Imagine você, como gerente de manutenção, compartilhando as ineficiências que você gera no processo produtivo. O cara já fica meio receoso. Então, se não tiver envolvimento da liderança, dizendo assim, cara, a gente precisa mapear, e o mapeamento, isso é saudável, e não acontece, entendeu? Então, realmente tem que ter um envolvimento de outros pilares. Por isso que o ponto 2 aí é envolvimento.
o cara de finanças realmente tem que estar envolvido com a manufatura e entender se a base de dados e traduzir aquilo ali em valores econômicos, cara. Identificando as resultantes, identificando os impactos que tem aquela ineficiência. E eu ainda digo mais, eu vi isso dá muito certo quando o líder de CD foi o gerente de manufatura. Eu achei muito legal quando isso aconteceu em uma das empresas que eu trabalhei. Dói de verdade, né? Essa prática. Dói de verdade no cara. É importante, gente. A gente tem que levar a sério perda e tem que doer no coração das pessoas. Eu falo muito sobre essa parte sentimental e metodologia. Parece meio estranho, mas, bicho, se as pessoas não comprarem, não entenderem e não doer neles na hora que você fala de uma perda e dizer o quanto você está falando ali. Estou falando só de meio quilômetro no deslocamento de uma empilhadeira. Coloca isso aí todo dia, coloca isso todo turno, coloca isso todo ano, sabe? Vê isso, o quanto está jogando dinheiro fora da empresa, um dinheiro que é nosso, que era para voltar para a gente. Então, você sabe, tem que ter isso daí, interessante, esse negócio de botar direito de manufatura para ser líder de CD. Nossa Senhora, queria ter visto isso de perto, cara. Gostei da ideia, viu? Interessante. Você tem ideia, hoje boa parte da nossa manufatura, cara, de manufatura Brasil, mundo, tá? Precisa de mão de obra constante, né, cara? Você vê fábricas abrindo agora automotivas, precisa lá de 10, 15 mil pessoas para poder movimentar a fábrica, dependendo do volume de produção. Então, você vê 1 metro que o cara anda a mais, imagine a quantidade de vezes, de frequência que aquele cara vai andar, né? Durante o dia e durante o ano. Imagina o tempo que isso leva e o custo que você está perdendo. Então, esse mapeamento, por exemplo, é onde você pega esse metro quadrado, esse metro que o cara está andando a mais e valoriza isso. Na hora que você valoriza e mostra consolidada com matriz C, mas não só consolidada, consegue mostrar para o operador, para o líder do operador, que esse metro aqui está gerando uma ineficiência de X mil por ano, o cara começa a direcionar e dizer assim, opa, eu tenho esse impacto negativo aqui e não sabia. E aí, assim, essa é a mágica do WCM, né? Mostrar, evidenciar essas ineficiências para poder se refletir em melhoria, entendeu? E Henrique, puxando esse gancho aí, eu lembro de uma vez, quando eu trabalhava na Unilever, e uma das líderes de Pilar falou assim, abertamente numa reunião, poxa, se não fosse, inclusive era de meio ambiente. A gente sabe que o Cost Deployment, o pilar CD, as matrizes também se ramificam para alguns outros pilares, né? Um deles é o pilar do meio ambiente e o pilar de energia. E eu lembro que ela falou o seguinte, poxa, se não fosse o WCM, talvez eu não tivesse visto essa perda que eu estou atacando hoje, e que é fundamental para a minha área, né? Então, assim, para quem trabalha no WCM chega a arrepia, né? Mas realmente isso acontece, e cada vez mais que a gente começa a implementar o WCM, a gente vai verificando esse tipo de aprendizado e, como você falou, né, o envolvimento da operação é fundamental nesse processo. A gente sabe que a metodologia do WCM é top-down, se a gente não tiver, se a alta gerência não comprar e for cascateando até o nível do chão de fábrica, a coisa não vai andar, não vai acontecer, porque a gente não vai ter os investimentos necessários e também as pessoas não vão entender como algo importante para ser realmente implementado. Mas, assim, a partir do momento que a gente envolve a operação, para mim é a virada de chave para que a gente comece a realmente difundir por toda a fábrica a metodologia e a sinergia entre os pilares. Para mim é fundamental, justamente porque... Fala aí, Alisson. Não, pois não, pode continuar. Não, e só para fechar, que a gente começa a realmente ver um engajamento maior, porque as pessoas começam realmente a querer entender o que é o WCM. O pessoal começa a pensar, o que é WCM? O que é isso? O que é aquilo? E começa a puxar os links com ferramentas do Problem Solve, do 5G, do 5WH, começam a participar de projetos e você eleva, né, todo o nível de conhecimento da fábrica. E a cultura da perda como oportunidade, né? Isso. Acho que o Henrique comentou numa outra conversa nossa aí, né, que a grande quantidade de perda detectada não faz de uma empresa menos rentável do que outra, né? Eu diria que, Serafim, complementando o que você falou, no momento que você identifica mais perdas,
você consegue criar mais oportunidades para poder reduzir aquelas perdas. Então, isso é um conceito meio antiquado quando algumas áreas dizem assim, mas eu não posso ter essa ineficiência toda, ou eu não vou compartilhar toda a minha ineficiência, entendeu? Eu não vou mostrar toda essa ineficiência, né? Assim, tem alguma... Você mudar a forma como você pensa em relação à perda, por exemplo, né? A pessoa que está trabalhando uma perda, Serafim, ele tem que achar que um costume antigo que você vê em alguns locais, que é o cara fracionar save. Não sei se você já ouviu falar nisso. O cara identifica uma perda, aí ele, em vez de resolver ela inteira, ele particiona em 2, 3 partes para poder guardar o do ano que vem, sabe? O cara que está trabalhando com WCM tem que encarar isso como roubo, velho. Ele tem que achar que ele está roubando a empresa quando ele faz isso. Sabe? Tem que estar no coração isso da pessoa. O cara tem que olhar aquele save e fazer, eu tenho que resolver isso agora, porque o meu negócio precisa sobreviver agora. Aí você tem um ambiente desse de pandemia, que nem a gente está vivendo agora, e aí redução pesada de resultados e tudo isso. Aí aquele saving que você guardou lá atrás podia ter salvado uma porrada de emprego, podia ter salvado um monte de coisa, sabe? Então tem que mudar mindset, tem que né? mudar esse mindset urgente, cara. Porque o cara tem que olhar a perda ali, é uma oportunidade, ele tem que matar aquilo na hora, velho. Ele tem que levar isso a sério demais. Tem que ser o jeito como a gente encara a vida, né? Isso mesmo. Tô vendo aqui uma citação do Taishi Ono, do Thiago colocou, né? O problema não é ter problema, né? Não ter problemas é o maior problema de todos, né? Então, assim, você começar você muda o seu mindset e começa a atacar a perda de verdade. E Eric, você tá falando aí vocês estão falando aí sobre essa questão de cultura, de mindset. Tem uma pergunta aqui que o Carlos mandou que está bem relacionada a isso, então já vou jogar aqui. O Eric vai ter muita coisa para falar sobre isso, com certeza, e vocês dois também. Mas vou direcionar primeiro para ele. Alisson, a gente, mas nós não podemos fazer essa do Carlos, mas tem uma outra, acho que foi antes dessa, que é sobre gestão de projeto, né? Que o Paulo colocou aqui, que foi mencionado inclusive pelo Eduardo, né? Gestão de projeto foi mencionado pelo Eduardo. Vocês utilizam alguma técnica específica para gerir esses projetos, por exemplo, o GP Ágil? Mas podemos, eu só quis colocar esse ponto do Paulo Roberto aqui, mas podemos falar essa do Carlos, depois a gente volta, aí o Eduardo responde, o Eduardo coloca alguma coisa de FI, né? De FI aí para a gente também ver. Acho que é bom a gente aproveitar o Eduardo para ele entrar um pouquinho mais a fundo em FI daqui a pouquinho. Tá bom. E aí ele já aproveita e responde essa pergunta aí, como é feita a gestão dos projetos. Posso entrar agora então? Deixa só o Eric responder isso aqui. Ótimo. Como superar os desafios culturais para a implementação do WCM em empresas consolidadas? E como engajar e como implementar a disciplina dos colaboradores para novas rotinas nesse novo mindset? Então, você tem essa experiência em uma empresa consolidada, de base familiar. Então, como é que é isso na prática, Eric? Ei, Carlos, colocando a gente no fogo aí, hein, cara? Valeu, Alisson. Obrigado pela brincadeira aí, viu? Ô, gente, interessante demais. É importantíssimo a gente pensar nessa coisa do WCM chegando numa empresa consolidada, né? Você tem que saber por que você quer o WCM. Essa é a primeira coisa, né? Tem que saber por que você quer. Para que você vai usar o WCM? Por que você escolheu o WCM? São perguntas que parecem bobas, mas lá atrás eles começam a fomentar o jeito como você vai mudar o mindset da cultura. As pessoas enxergam que tem problemas. Isso aí, a gente acabou de pegar esse gancho aqui. A pergunta ficou bem colocada, porque pega esse gancho todo que a gente está falando até agora. Poxa, Érico, meu negócio é rentável, eu estou dando resultado todo ano, para mim está tudo bem, né? Por que eu tenho que fazer WCM? Por que eu tenho que fazer isso que você está me trazendo, sabe? Então, assim, essa superação do desafio cultural é você conseguir realmente, aos pouquinhos, e aí usando bastante metodologia, mas usando bastante informação bem trabalhada, informação de qualidade, né? Para mostrar as oportunidades que a gente tem. Então, aos poucos, você vai trabalhando isso, você vai batendo água mole em pedra dura, né? Você vai ali,
trabalhando as pessoas e tendo muita paciência para que isso seja, aos poucos, enraizado. Obviamente que quanto mais top-down, quanto mais, no termo até um pouco mais chulo, goela abaixo, seria mais fácil, tá? Se o cara chega assim, ó, é assim que eu quero e acabou. Só que esse assim que eu quero acabou, ele funciona, Alisson, quando você está na frente da pessoa. Quando você vira as costas, ele não faz mais. Para tudo na vida é assim. Se você disser assim, ó, faz isso porque eu quero, o cara vai fazer porque você quer. Quando você vira as costas, ele vai fazer o que ele quer. Então, a mudança do mindset, esse engajamento e o desafio cultural, ele vem de você ir trabalhando as pessoas aos poucos e dando resultado aos poucos, usando pontos estratégicos, atacando aonde dói mais, porque as pessoas vão dar mais valor, e aí, de novo, volto para falar de CD de novo. Né? Você vai lá em CD e você dá um resultado com um projeto menor, você priorizou bem, usou bem o ICE, foi lá, atacou o lugarzinho certo. Foi onde dói de verdade. Todo mundo viu o resultado chegar. O cara faz, eita, meu irmão, o negócio aí, esse tal desse WC não funciona mesmo, velho. Bora fazendo aí o que o cara quer, né? Bora fazendo o que o cara tá dizendo aí, porque esse negócio tá fazendo. Poxa, aí o cara começa a entender o que ele tá fazendo. E vai lá, devagarzinho, né? Então, a mudança a pergunta do Carlos, acho que dava uma live só sobre isso, cara. A gente fica falando só viajando sobre esse assunto, velho. Eu já tô vendo o Eduardo aí, o Eduardo tá louco para falar, né, Eduardo? Entra aí nessa brincadeira também, cara. Porque, Eduardo, só voltando aqui para tu não esquecer, tá, Eduardo? O Paulo Roberto colocou aqui, né, a gestão de projeto que foi mencionada pelo Eduardo. E aí vem uma pergunta, né? Vocês utilizam, né, Eduardo, vocês utilizam alguma técnica específica para gerir esses projetos? Por exemplo, o GPA ou qualquer outro? Ok, Serafim, antes de começar essa pergunta, responder essa pergunta, só quero dar um complemento na final do Eric aí. Ótimo. Que ali... porque basicamente, assim, para mim existe um tripé também que entra muito em sinergia com isso, dentro do mundo industrial. Existe o tripé da liderança, do conhecimento técnico e do método. O método a gente está falando bastante aqui. E a gente se pergunta muito, mas talvez qual seja o mais importante deles, né? E para mim, assim, existe. Para mim tem um que é o mais importante, é a liderança. Eu acho que até o Paulo falou aqui, comentou nos comentários. A liderança é onde vai puxar todo mundo. A gente pode ter conhecimento técnico muito bom, a gente pode ter um método muito bom, mas se a gente não tiver a liderança que lidere pelo exemplo, que faça acontecer, a gente não consegue puxar esses outros dois, essas bases de sustentação desse tripé. Então, vai muito em link dessa mudança cultural. O que o Eric falou, aquilo de goela abaixo realmente não dá certo. A gente precisa entender que a mudança cultural não acontece em 6 meses e 1 ano, é coisa de 3 a 5 anos. Então, ela vem aos poucos e a gente sabe que algumas pessoas não vão se adaptar e vão cair fora do barco. E é natural que isso aconteça em qualquer tipo de alteração de gestão, de mudança, enfim, dentro do mundo empresarial. Tá bom? Só para complementar aí o que o Eric falou, um pouco aí do que eu vivi. Eu estava querendo lembrar aqui, eu vi um dado interessante há um tempo atrás, eu não estou lembrando, eu vou tentar pesquisar enquanto a gente estiver aqui, rapidinho, sobre esse... Mas falando sobre essa coisa do engajamento e adesão. Né? E aí, se eu não me engano, salvo engano, me perdoem se o número não estiver perfeito, gente, mas a lógica é essa, né? Uma pequena parte, 10% das pessoas, compra a ideia logo de cara. Né? Mais uns 10, 15, 20%, eles vão de acordo com o que a banda está tocando ali, sabe? E lá na frente, o resto todo, ele só ou vai ou racha. Uma galera vai cair fora e o resto só vai entrar depois que o negócio der certo de verdade. Então ainda tem isso. Sem uma liderança forte aí, esse suporte forte de cima, né? Esse trabalho que é feito aos poucos, ele não vai ser bem estruturado, sabe? A gente vai se perdendo com o tempo. E aí você vê muito, de novo, não estou falando só de WC, estou falando de todas as metodologias, quantas e quantas iniciativas vão e morrem no meio do caminho, né? Porque o cara vai lá e acha que, tipo, eu já joguei, já mandei fazerem, e os caras não estão fazendo, né? Ou outra, não, mais uma iniciativa, né? Então, tipo, mais uma onda. Tem que ter muito... Não, exatamente. Quebra barreira, cara, a liderança. Acho que ela realmente conduz, acho que realmente puxa o negócio e eu acho que essa acaba quebrando, desmistifica, né? E aí mostra que evidencia que realmente é algo que traz resultado para dentro da empresa. Então, o fato de um gerente ou outro dizer assim, não quero
ninguém mostrar para você minha perda, isso aí é um paradigma, cara, é um mindset antigo, entendeu? E aí você tem um líder aí para realmente quebrar essa caixa que esse cara vive, entendeu? Bom, então trazendo aí exatamente, Henrique. Bom, respondendo um pouco da pergunta, né, sobre a questão de metodologia da parte de gestão de projetos, se utiliza GPAs e tudo mais, eu vou trazer um pouco do que a gente vive no WCM e vou trazer um pouco da minha opinião, tá bom? Que talvez seja um pouco polêmica até para todos que estão por aqui. Então vamos lá. Eu não vou demorar muito nesse slide, até porque o Eric já pôde trazer aí para a gente. Basicamente é o Golden Triangle, né? A gente tem o CD onde vai direcionar a planta para a parte de gerenciamento de projetos. A gente tem o pilar de FI, em que vai selecionar os métodos e ferramentas corretas. Deixa eu pegar aqui o apontador para facilitar para vocês. E a gente tem o pilar de PD, que vai direcionar pessoas certas através de análise de gap de competências. E aí a gente faz uma sinergia com priorização, método e resultados para as maiores perdas. Em forma horizontal, a gente tem os sistemas, né, que basicamente a gente está falando de WO, que é a organização do posto de trabalho, sistemas de qualidade, de manutenção e de logística, fazendo toda essa sinergia com o Golden Triangle, né? Mas eu gosto desse slide aqui. Para mim, esse slide ele é bem interessante quando a gente fala de gerenciamento de projetos. Dentro do WCM, a gente tem o que a gente chama de Compass Room, ou então a Blue Room, dependendo. Deu uma O travada, Eduardo teve Eduardo? algum problema aí de conexão. Acho que vai travou. Travou, Eduardo? Várias formas de mostrar essa sala, né? Pode ser física, pode ser um pouco mais digital, enfim, depende muito do tipo de empresa, se é média, grande, muitas pessoas, poucas pessoas, e aí você vai entender, vai pelo filho, vai entender de que forma você vai gerenciar essa sala. Mas a gente precisa entender o conceito. Basicamente, a gente tem as matrizes, matriz A, B e C, que basicamente vem do Cost Deployment. Então, a partir daí, o CD direciona a planta para a questão de gerenciamento de projetos, certo? A partir daí, a gente vem com a matriz D, em que basicamente o time de FI começa a colocar quais são os pilares que atacam essa perda, quais são os métodos que vão atacar. Então, realmente, a gente tem uma base muito melhor sobre a direção. E a gente vê o que o Serafim tinha falado, o Serafim não, o Henrique, do ICE, que é o impacto, o custo e a facilidade de implementação desse projeto. A partir daí, a gente tem uma priorização acerca do que a gente vai estar projetando. E eu acho que vale a pena trazer outro conceito que também é o seguinte, pessoal. Imagina o seguinte, a gente tem o custo total da planta, de transformação da planta. Dentro desses 100% dessa pizza, a gente vai tirar lá tudo que é custo de material direto, que vai uma boa parte, que basicamente a gente não tem, o time de manufatura fabril não tem, entre aspas, não tem tanto, digamos, não atua de forma de melhoria contínua propriamente dita em cima disso, né? Às vezes é mais com o time de engenharia, o time de compras e tudo mais. A gente tem a parte de depreciação de máquina e no final a gente chama do que a gente chama de perímetro do WCM, que é aí de fato onde a gente pode atuar dentro da melhoria focada, melhoria contínua. Eduardo, eu estou ainda na lâmina de Golden Dragon. Eu acho que estou ainda na matriz A, B e C. Vocês já estão vendo outra slide, hein? Sim, nós já, acho que o problema está aí com você, Henrique. Talvez está lenta a sua. Eu voltei e coloquei novamente para ver se muda aí. Está no fluxo, né? Mas eu acho que para mim está normal. Estou conseguindo ver normal. Tá bom, então vou continuando aqui. Então, a partir da matriz D, a gente já tem uma sinergia do Golden, dos 3 pilares aqui, onde a gente vai para a definição dos projetos. Nessa parte, é fundamental que o time de PD entre justamente porque a gente vai começar a ver competências. Então, será que aquela pessoa, como líder de projeto, ela está disponível, ela está sobrecarregada para tocar aquele projeto ou não? Além disso, que é o sistema de workload, será que ela tem as competências certas para atacar aquela perda específica? Então, digamos o seguinte, estou falando de um problema de qualidade. Será que essa pessoa tem as competências de qualidade para esse projeto? Sim ou não? Então, através do radar charter, a gente vai começar a analisar tudo isso. E a gente tem também a análise prévia do B sobre C, que a gente fala muito no WCM, que basicamente é o benefício sobre o custo projetado em um ano. Ou seja, dentro de um ano, qual vai ser o meu custo de implementação desse projeto e qual vai ser o benefício financeiro que eu vou estar trazendo para a consolidação dele.
Tudo isso a gente coloca dentro de uma matriz, que basicamente é um planilhão que a gente chama da matriz E, onde tem todos os projetos, os líderes, os times, o pilar atacado, o percentual, a perda atacada, enfim, um detalhamento muito maior. E aí, em sinergia, novamente, com o Golden Triangle, a gente vai entender qual vai ser o time desse projeto, se eu preciso de 3 pessoas, de 5 pessoas, de especialista. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe mais na frente. E aí, o pilar de CD, no final, vai certificar o saving através da matriz F, ou seja, se aquele saving projetado, aquela redução de custo projetada foi realmente consolidada no final do projeto. E aí, junto com o PD, CD e FI, a gente certifica o melhoramento de competências, a certificação dos saves e a padronização e expansão da melhoria que foi implementada justamente com o inventário de conhecimento que a gente fala aí no WCM. Então, basicamente, essa é a gestão de projetos que a gente utiliza de forma assim, sucinta e resumida para vocês dentro da metodologia do WCM. Normalmente a gente faz dentro de uma sala, numa Compass Room, e que a gente não precisa implementar logo de cara na fase de implementação do programa WCM. Mas com a maturação do PD, do CDFI, a gente já começa a implementar esse tipo de gerenciamento. Sente necessidade, tá, né? Eduardo, a primeira etapa, que é a definição do perímetro, que você falou lá, que nasce do curso de transformação, só aquela primeira etapa ali já traz um grande resultado para a manufatura. Existem fábricas hoje a gente está numa fábrica bem tecnológica, na NOS 3, NOS 4, enfim. Mas se você for ver a realidade de produção do Brasil, tem fábricas de 20, 30 anos que estão lá fabricando papelão, geladeiro, o que seja. Então, são fábricas que têm um histórico antigo, entendeu? E às vezes o gerente de produção ou o gerente de manutenção não conhece os seus custos. Na hora que você tem uma definição de perímetro, diz assim, ó, o custo de uma área X vale tanto, baseado nessas vozes de custo, de mão de obra, de energia, de manutenção, ali já salta os olhos ali do gerente e diz assim, caramba, eu não sabia que era isso tudo. Então, isso já é um passo significativo. Você vê que é uma etapa simples, mas importante. E aí, quando você passa aí pelas matrizes A, B e C, apesar de estar o pilar Cost Deployment aí sinalizado, mas por trás, pessoal, tem todo o suporte dos outros pilares dando apoio na coleta de dados, entendeu? Esse aí é só que indicando que Cost Deployment conduz, mas aí tem todo o apoio, todo o envolvimento. Por isso que os 3, eles são transversais, os 3 pilares, né? Eles são transversais, ele não trabalha sozinho nunca, tá? E aí, só reforçando um ponto do monitoramento de projeto, eu acredito que o gerenciamento de projeto ele é essencial, como o Eduardo falou no início, talvez seja tão importante, mas ele é essencial para poder gerenciar as boas práticas que estão sendo implementadas ali. Porque, de repente, uma prática que está sendo implementada em uma área de manutenção pode ser expandida para uma área de energia, ou uma prática que pode ser transversal entre áreas, enfim. Então, essas boas práticas sendo bem gerenciadas, você consegue ter benchmark interno. Você veja, não precisa ir para fora do seu plano você ter benchmark. Você pode ir em outras áreas e ver o que é que o cara está fazendo, o outro gerente está fazendo. Entendeu? E além disso, Henrique, tocasse num bom ponto, né? Que é best practice, boas práticas dentro do WCM, né? Para mim é um conceito que é muito forte do WCM, propriamente dito. Normalmente o que acontece? As empresas que aplicam o WCM e que tornam-se globais, a metodologia como global para o WCM, imagina o seguinte, a gente tem uma empresa, certo? Qualquer uma que seja, familiar ou não, de mercado aberto, mas que tem várias pelo mundo, 40, 50, 60, 100 unidades pelo mundo. Então, normalmente eles colocam uma plataforma de boas práticas e dividem por pilares. Então, digamos que eu faço um projeto de segurança e que teve uma boa prática aplicado para um tipo de sistema dentro da empresa e que a gente pode dividir por divisões. Vamos supor, divisão de portas, divisão de bancos, divisão de isso, daquilo outro. Então, as pessoas de todas as fábricas do mundo terão acesso a esse tipo de melhoria e elas conseguem filtrar quais são as melhorias dentro das divisões de negócios da empresa, da unidade que elas estão trabalhando. Então, é muito comum no WCM esse famoso copiar e colar, né? A gente analisa as boas práticas dos pilares que a gente está trabalhando, da divisão do negócio e começa, caramba, isso aqui eu tenho aqui também. É copiar e colar, copiar e colar. Mais barato, muito melhor para você win. fazer isso, velho. Exatamente. Melhor. É uma ferramenta muito forte.
A gente fala muito sobre IBC, né? O benefício sobre custo, cara. O custo é muito menor quando você já tem uma coisa pronta e você vai lá e faz, gente. Pelo amor de Deus, você fica tentando criar do zero um negócio que já está pronto, que está bom, que estabilizado, que o cara já fez, já viu que dá certo. É o mesmo caso que o seu, né? Você vai lá e pega e usa aquele negócio, velho. Pelo amor de Deus. Exatamente. E aí, puxando o gancho para a finalização, que eu falei um pouco, talvez seja um pouco polêmico aí do GP Ágil, né? Que comentou sobre o GP Ágil. Assim, não é que eu sou um cara que gosto muito de inovação, gosto muito de ver coisas novas. Gosto também da parte do Scrum aí, do Design Thinking e tudo mais. Da parte de metodologias ágeis. Sendo que, quando a gente fala de manufatura, do mundo fabril, eu gosto de trabalhar com o que o WCM propõe, que é fazer bem o básico. Quando a gente tem um básico muito bem feito, as coisas começam a entrar muito, muito melhor. E por que eu falo isso? Eu não sou muito a favor... porque, assim, o GP Ágil a gente aplica sem querer no dia a dia também. Mas, assim, quando a gente está falando de solução de problemas, de kaizens, que a gente vai falar mais na frente, eu não sou muito a favor de trazer o Design Thinking, trazer o GP Ágil. E por que eu estou dizendo isso? Basicamente é o seguinte, a gente que é DFI e que vive o WCM, a gente sabe o quanto a gente é cobrado para o quê? Para ter cada vez mais projetos, gerando mais saves com um menor tempo de implementação de projetos. Então, para mim o GP Ágil ele é muito bem consolidado e muito legal de ser implementado quando você não tem a mínima ideia do que está acontecendo ali. Mas que normalmente não é o caso do processo fabril. Se a gente entende bem o problema, sabe qual é o problema, sabe quais são os métodos e ferramentas, tem um time certo para atacar, e a gente faz um bom 5G com o princípio de ciclo WH, a gente faz uma boa análise de fenômeno, que é diferente de análise de problema, e faz uns 5 porquês bem feito, gente, a probabilidade da gente achar a causa raiz muito mais rapidamente é muito melhor e muito maior. Então, assim, um dos indicadores de FI é justamente o lead time de projetos. Então, basicamente, a gente quer sempre o quê? Fazer mais projetos em menos tempo para gerar mais save. Recursos. Fala aí, Eric. E assim, tem que ser simples, né, cara? E você, Isso, agora você dá a tocada de acordo com a necessidade. O que a gente costuma fazer muitas vezes é de acordo com a complexidade do projeto ou o momento, você vai lá divide bem, por exemplo, tem projetos que eu vou acompanhar diariamente, tem projetos que eu estou acompanhando semanalmente, que é para dar que tem já eu estou com um lead time já previsto um pouco maior e tal. Mas assim, isso tudo assim, faz o simples, cara, e faz bem feito, de verdade, cara. Eduardo foi muito feliz, cara, falar esse negócio. Porque a gente pega demais querendo trazer muita coisa tecnológica, muita coisa linda e esquece de fazer o básico. Você tem que abrir o projeto, você tem que entregar ele, velho. Você tem que botar para dentro esse save, tem que fazer a tua organização ficar cada vez melhor e mais saudável. Né? A gente fica pensando em muita coisa e esquece do básico, E tem outra coisa também. Fala aí, Henrique. Não, você vê aí condição de base, por exemplo, é essencial. Quando você para olhar um exemplo, tá? Ineficiência energética e equipamentos que ficam ali ligados em períodos não produtivos, veja como é simples, cara. Equipamentos ligados em período não produtivo, desligo, velho. Aí fala, porque pode dar algum problema, enfim, mas avalia, mas estuda, vai atrás, entendeu? Então, assim, você vê uma condição de base, consegue talvez traduzir e resolver vários problemas que tem. Eu diria até uma coisa, dentro do WCM, eu até ouvi uma vez no Plant Manager da planta, dizendo assim, não existe um problema dentro de uma fábrica que não seja solucionado pelo WCM. Então, tipo, de repente eu não tenho que pensar muito fora, entendeu? Eu tenho que realmente analisar as ferramentas que a FI disponibiliza para a gente e aí colocar em prática, entendeu? E tem outra coisa também que eu realmente, normalmente eu sempre falo que é o seguinte, a gente precisa ter uma linguagem única dentro da nossa fábrica. Não adianta a gente chegar, vamos fazer a solução de problemas, vamos fazer o MASH, vamos fazer o DMAIC, vamos fazer o sprint, vamos fazer não sei o quê. Gente, você começa a gerar uma confusão mental na cabeça das pessoas que é impressionante. Então, uma coisa é a gente, liderança, está falando de sprint, enfim, de várias metodologias. E muitas vezes a própria liderança já tem dificuldade. Agora imagina você começar a falar isso
a nível de operação. Cara, os caras não vão querer saber disso mais nunca, aí não vão se envolver. Então, assim, por exemplo, Kanban, se utiliza muito Kanban no processo de manufatura. Mas, assim, a gente precisa começar a entender qual é a linguagem que a gente quer adotar dentro da nossa fábrica. E essa linguagem precisa ser única para que a gente tenha cada vez mais o conhecimento disseminado. E eu digo sempre para os meninos que eu converso, se você entende o que a gente pediu para você fazer, não faz. Não faz o que você não está entendendo, não, cara. Vai lá, pergunta de novo, e a obrigação da gente é cuidar e fazer o negócio ficar claro. Ok. Um ponto que eu queria colocar, eu acho que o Rick comentou aí durante a conversa do Eduardo, né, que matrizes, você conversa com todo mundo, até agora não falamos. E segurança? Nós falamos em triângulo dourado, né? E segurança? Em que nível de prioridade está a segurança dentro de todo esse contexto? O WCM, cara, tem 3 indicadores importantes, 3 matrizes importantes, que o Eduardo falou no início. É a matriz de segurança, a matriz de qualidade e a matriz de cost deployment. Cara, a segurança, ela é essencial, entendeu? Para começar a trabalhar. Então, A segurança tem matriz à parte, né? sim. E qualidade tem matriz à parte também, né? Exatamente. Isso. E eles não permitem que a gente perca o foco, né? Isso que eu estou falando. Por isso que a gente colocou lá no começo como pilares essenciais, né? São temas essenciais. Você tem obviamente, o seu núcleo estratégico, mas você tem aqueles temas essenciais ali que não deixam da gente esquecer, né? E segurança é tão importante que qualquer auditoria é o primeiro pilar a ser auditado. Exatamente. Então, você começa falando de segurança, depois você entra com cost deployment, fala de FI, fala de todo mundo. Então, segurança começa a falar. O curioso é que não existe assim, um objetivo de redução de custo de segurança. Isso não se fala, entendeu? Porque segurança é muito mais do que custo, entendeu? Segurança é vida, quem está falando. Então, qualquer necessidade de segurança não é avaliado o custo, é avaliada a necessidade, precisa. É uma característica dos temas essenciais, né? Nos temas essenciais ali, que você está falando também do cliente, meio ambiente e segurança, né? Obviamente que tem você pode ter algum saving atrelado a alguma atividade, certo? Pode ter. Mas eles não são pilares que se negociam por isso. Exato. Você não vai deixar de atender o cliente porque não dá saving. Não, Carlos Alexandre está acabando de perguntar, exatamente, o projeto de segurança não precisa gerar BC. Não tem que gerar BC. É valor na sua vida. Né? A vida das pessoas não se negocia. Né? Então dá para calcular o benefício. Né? Você até consegue algumas vezes, cara, em alguns projetos. Até consegue. Mas eu não sei. Se você fica preso nisso, você termina perdendo a essência da coisa. E os temas essenciais estão ali para não esquecer disso aí. Você vai atender o seu cliente, sim, velho. Você vai ganhar dinheiro com aquele projeto? Não, mas você vai deixar o seu cliente satisfeito. Esquece do resto. Vai lá e faz, velho. Você não vai deixar de atender o teu cliente. Você não vai deixar de fazer. Então, assim, tem algumas vertentes que você consegue calcular, você consegue capturar saving nesses caras? Consegue, mas isso não é mandatório. Obviamente, quando você vai planejar estrategicamente, a gente pode falar isso lá no final sobre trazer o WebSM estrategicamente, né? Você pode capturar algumas coisas interessantes de custos, né? De perdas relacionadas à qualidade, e aí segurança você tem muito custo relacionado ao afastamento das pessoas, aos custos com assistência e tal. Então, assim, tem como calcular assim, quando você traz uma fábrica que tem uma porrada de acidente, e você zera acidente nessa fábrica, obviamente você vai deixar de gastar muita grana com os problemas gerados com o acidente. Mas esse não é o foco. Certo? Óbvio que para a empresa mas se você pensar assim, você vai terminar desvirtuando a essencialidade o valor que é a segurança, tá? Então, só para separar. A tratativa para a segurança está à parte, né? Então, isso que eu estou dizendo. O Edgar está até falando sobre FAT, RAT, né? E aí todos os problemas gerados
né? Os custos gerados por causa dos acidentes, dos afastamentos e tal. Então, obviamente, isso você captura isso daí de volta quando você zera, você elimina condições seguras, elimina toda a possibilidade de problema, ninguém mais se acidenta, muito bom, né? Certo? Mas isso não é o essencial. Muito bom financeiramente, parabéns para você que está conseguindo trazer, mas o valor segurança vem primeiro. Né? Legal. Cuidar das pessoas. Legal. Eu tive uma queda aqui, eu acabei caindo, eu voltei e eu perdi questões do chat, né? Meu chat está um pouco fresco aqui. Alisson, acho que tem um ponto aí de Lean. Alguém perguntou sobre diferença Lean. Isso, tem duas perguntas aqui que eu me lembro bem legais, agora. Eu não tenho essa questão aqui comigo mais. A primeira é essa que você está falando, que eu acho que sempre gera muita discussão e muita polêmica. Vou jogar aí para ouvir a opinião de vocês. Quais as principais diferenças entre método WCM e TPS? Podemos dizer que são métodos similares? E eu acrescento ainda, agora da minha parte, são métodos concorrentes? Tá. WCM e TPS, né? Isso. E o Lean, né? Toyota Production System, tá, o Lean. Né? Ok. Posso falar um pouco dessa, Alisson? Na verdade, eu vou botar até um pouco de história para responder essa pergunta. Vou tentar ser um pouco mais objetivo por causa do tempo, né? Mas, basicamente, é o seguinte. A gente viveu... O TPS, ele nasceu... o TPS é o sistema Toyota de produção, né? Então, ele nasceu lá na Segunda Guerra Mundial. Ele teve um Japão completamente destroçado após a Segunda Guerra. E eles realmente precisavam se reerguer. E naquela fase a gente vivia muito essa questão de máquinas, a gente vivia a Revolução Industrial. Então, com isso, a gente pode dizer que pilares, por exemplo, de o que mais tarde foi chamado de manutenção autônoma e manutenção profissional, eram muito fortes dentro do TPS, tá bom? Então, essa já é uma primeira diferença do TPS para o WCM. Enquanto o TPS ele visa muito mais a questão de OEE, ou seja, eficiência global de equipamentos, justamente por causa dessa vivência que o Japão teve no pós-guerra, o WCM ele não apenas enxerga OEE, como a gente falou bastante aqui, o Henrique falou bastante, o Eric também, o WCM olha muito para custos. Então, ele não procura só melhorar a eficiência de máquina, ele procura entender quais são as maiores perdas da fábrica, isso de forma valorizada em capital, certo, financeiro, e de que forma estratégica a gente vai atuar em cima disso. Então, para mim, essa é a principal diferença entre o TPM e o WCM. Fora que tem uma série de estruturas, de pilares e tudo mais, que a gente já falou um pouco aqui sobre eles. E, além disso, aí você trouxe também a pergunta, né, Alisson? E será que são concorrentes ou não? Eu posso dizer o seguinte, que independente, eu quero escolher o WCM, eu quero escolher o TPM, eu quero o Lean Manufacturing. Independente do que você escolher, a premissa é sempre a mesma. A gente quer sempre melhorar processos e reduzir custos. Esse, para todos, acho que é o grande ponto fundamental. E a gente tem, pelo TPS, na verdade, o WCM tem muita coisa do TPS, porque basicamente são 4 vertentes. A gente está falando de Just in Time, a gente está falando de TQC, a gente está falando de TPM e TIE, que é Total Industrial Engineering. Então, essas 4 vertentes, elas entram em sinergia para dar a base do WCM. Então, quando a gente fala do WCM, a gente está falando de uma metodologia que veio do nada, não. A gente está falando de várias práticas globais que incorporaram dentro da metodologia única. E por que de tudo isso, né? Porque a gente viveu a Fiat lá nos anos 2000, 2005, mais ou menos. Ela viveu um período muito difícil da vida dela, que basicamente estava, entre aspas, se quebrando ali. E aí o Stefan Ketter, que era o atual CEO, o Chief Operations Officer, o chefe de operações e o vice-presidente, né? Ele foi o cara que comprou a metodologia junto com o professor Yamashina. Então, eles pensaram assim, existia naquela época uma diferença de 40% de produtividade entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Então, o que é que eles pensavam? Poxa, se eu simplesmente copiar o STP, que é o Sistema Toyota de Produção, enquanto o STP está crescendo, eu vou estar crescendo junto. Mas eu sempre vou estar abaixo do STP. Eu vou sempre estar abaixo das empresas japonesas. Então, o que é que eles pensaram? Eu preciso criar uma metodologia que não faça isso, mas que cresça exponencialmente para um momento ela passar. A Fiat passar das outras montadoras. E foi aí que veio o WCM, onde o professor Yamashina começou a procurar. Onde é que eu tenho a melhor prática global de qualidade?
Ah, lá não sei aonde. Onde é que tem a maior prática global de segurança? Lá na Dupont. Onde é que tem a maior prática global de logística? Lá naquela empresa. Então, ele pegou todas essas metodologias e consolidou uma única, que ele chama de World Class Manufacturing, manufatura de classe mundial. Bacana, bacana. E eu acho que também... Eu tentei cair aqui para fugir da pergunta, mas não deu não, né? Voltei. Ele tem também ali, né, aquela fusão, o pilar WO, né? Toda a sequencial do Lean, da manufatura enxuta, tá ali dentro, né? Ele tá totalmente casado, né? Os conceitos do Lean Manufacturing estão lá dentro, exatamente. Tá O tudo Six lá. Sigma, de tudo lá. Tá tudo lá Exato, dentro. tudo básico. Você TPS quase tudo conhece, cara. O WCM, acho que ele traz uma particularidade assim, que é ele trouxe alguma coisa, uma grade mais disciplinada, né? Né? É mais duro, né? Mais disciplinado, você tem passos, é mais integrado, né? Você vê, não dá para rodar sem um triângulo dourado, não dá para rodar sem cost deployment, sem pessoal de PD, sem FI integrado. A coisa não roda se não tiver de forma integrada e fortemente integrada, né? Não sei, se você for nas metodologias, todo mundo vai ter essas suas particularidades, sabe? Então, se você for rodar TPM, você vai precisar também de um nível de estrutura. Você vai ter que falar de perda também, vai ter que construir sua árvore de perda, né? Você, no Lean Manufacturing, você vai ter que se guiar por um Velocity Map, vai ter que, sabe, e atacar também as suas perdas. Todo mundo tem suas coisas. A gente não pode esquecer o seguinte, que meio que todo mundo bebe da fonte do TPS. Acho que isso é importante. Exatamente. É a origem, Mas o que eu falei lá na apresentação do Cost Deployment é exatamente o segredo do sucesso da WCM, né? É essa veia financeira que ele deu, né? Que o Yamashina deu. Então, se você materializar no caso TPS, por exemplo, de uma quebra de linha, talvez ele vá priorizar pela frequência de quebra que acontece em uma determinada área. Mas imagine se essa frequência de quebra é maior, onde tem menos pessoas, tem 2, 3 pessoas que são impactadas, né? E uma outra que tem menos frequência, mas tem 100 pessoas impactadas. O WCM vai te direcionar para onde tem mais perdas, mais custo, entendeu? Que você vai economizar. O volume fica maior, né? O volume fica maior. Então, são 100 pessoas impactadas, então ele é prioridade. Por mais que aquelas outras seja menos pessoas, mas com mais frequência, ela não é tão prioridade quanto a outra, que para mais pessoas. Então, essa veia financeira é que realmente guia a estrutura do WCM. Isso. Muito legal. Pessoal, para a gente não passar o tempo, nós temos 3 minutos. Bom, eu achei que não ia ter perguntas, né? Acho que todo mundo ficou, poxa, nós vamos ficar falando e ninguém vai perguntar nada. Tá bom, acho que do que foi respondido aí, eu tenho mais umas 20 perguntas aqui ou mais, que isso aí tá, né? Mais horas aí falando disso tudo, né? Eu acho que foi muito bacana, né? Eu queria só ouvir agora um pouquinho de vocês aí e agradecer a todos, né, pela presença e vamos marcar outros encontros, né? Vamos continuar conversando. Foi muito bacana, o tempo voou, né? Voou, passou muito rápido. Muito rápido. Muito legal. Muito obrigado a todos mesmo. Ok? Henrique? Ok, Serafim. Gostaria de agradecer aí pela oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos que a gente pôde vivenciar já durante nossas trajetórias, né? Eu sou um cara que gosta bastante de compartilhar conhecimento, eu acho que veio de mim desde pequeno. Aproveito para fazer um merchan aí, eu tenho uma página no Instagram que eu falo bastante sobre metodologias, para quem não conhece, é o @leannapauta, lá no Instagram. Então, convido vocês a conhecerem lá. Eu falo muito sobre metodologias, falo bastante sobre o WCM, também trago algumas lives com pessoas da área. Acredito que alguns de vocês já conhecem por aí. Mas obrigado também ao Henrique, ao Alisson e ao Eric pela receptividade, pela essa troca nessa mesa, digamos, esse novo estilo de mesa, né, virtual. Mesa eletrônica. E a todos aí, mesa eletrônica, e a todos que puderam aí estar com a gente, né, nessa quinta não, hoje é quarta, né? Nessa quarta-feira à noite, podiam estar fazendo outras coisas aí, mas estão conosco juntos, compartilhando e adquirindo novos conhecimentos. Bacana.
Tem mais? Eric, Bom, Henrique? é uma satisfação, novamente, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Eu acho que é sempre interessante compartilhar conhecimento e muitas vezes também absorver conhecimento, né? Porque você vê do outro lado da tela feras como essas aí, né? O Alisson, o Eric, o Eduardo, você sempre está aprendendo coisa nova. Então, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, a Sustentare, e obrigado pela colaboração de todos, perguntas, envolvimento. É isso, pessoal. Até mais. Ok. Não, Eric? pessoal, é só gratidão, cara. Bom demais estar conversando com vocês aqui, sabe? Foi um bate-papo realmente, né, muito, muito gostoso, muito tranquilo aqui com todos. Só que agradecer mesmo. Estou muito feliz. Eu sou um entusiasta disso tudo, cara. Eu não considero eu me considero um estudante em eterna formação, cara, porque bicho, é bom demais lidar com gente, lidar com metodologia, né? E só tenho a agradecer aos guerreiros aí que ficaram com a gente até o final, né? Aguentaram essas loucuras nossas aqui, né? Essa maluquice toda que é viver com melhoria contínua, viver de excelência operacional, né? De WCM. Né? Então, muito, muito obrigado de verdade. Um grande abraço a todos e espero aí reencontrá-los bastante nessa nossa longa caminhada do WCM. Muito obrigado. Muito bom. Alisson, você que aprontou esse invento aí, que você trouxe essa turma, né? Você que inventou esse negócio aí. Não, gente, espero que eu não tenha decepcionado ninguém. Eu falei no começo que ia ser muito bom, eu acho que todo mundo realmente achou muito bom. Foi uma discussão de nível altíssimo, só fera mesmo aqui. Então, agradecer demais a vocês três por terem aceitado o convite. Foi realmente escolhido a dedo e eu acho que a gente está muito bem representado por vocês. Agradecer mais uma vez também Serafim, o Cidral, o pessoal da Sustentare por ter aberto esse espaço para nós também. E a todo mundo que está aqui com a gente até agora, espero que tenha acrescentado algo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que não tenha sido respondida, pode nos procurar também por fora. E já está todo mundo pedindo aí o volume 2, né? Então vamos repetir que é sucesso. Legal, legal. Muito bom. Pessoal, boa noite a todos, um abraço a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos e até uma próxima, né? Ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ok, Serafim. Legal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos.